Bom dia, pessoal. Estamos aqui com mais um programa Jornal da História. Bem, pessoal, nós vamos falar aqui um pouco hoje sobre a história do Brasil. Dois governos que antecedem o período ditatorial brasileiro, que foram marcados por muitas turbulências, digamos assim. Bom, pessoal, para isso temos aqui comigo o nosso colega Danley, PhD em História, formado pela Universidade Federal do Acre. O Danley tirará algumas dúvidas para que nós possamos aplicar todo este conhecimento em nosso vestibular. Vamos começar pelo governo de JK. Quero fazer algumas perguntas ao nosso colega Danley. Houve oposição ao governo de JK nas eleições? Bom, o governo de Juscelino Kubitschek é muito conhecido pelos feitos econômicos. Isso muitas vezes mascara a instabilidade política que deu início a esse governo. Então, é importante atentar para esse começo de governo de JK, que foi um tanto conturbado. Então, JK vence as eleições com cerca de 38% do apoio popular, dos votos. Só que a UDN, grande grupo oposicionista da época, liderada por Carlos Lacerda, alega que Juscelino não venceu por vias legais, não obteve a maioria absoluta dos votos para poder assumir a presidência. E nesse contexto, a UDN defenderia e defendeu uma intervenção para que Juscelino não assumisse o poder, um golpe mesmo. E defendeu da seguinte forma, que o presidente da Câmara de Deputados, Carlos Luz, assumisse a presidência do Brasil. Um grande nome da época, o Marechal Teixeira Lott, percebendo que essa ascensão de Carlos Luz à presidência não condizia com as vias democráticas, instaura o chamado golpe preventivo. O que é esse golpe preventivo? Marechal Teixeira Lott não permite que Carlos Luz assuma a presidência e abre assim caminho para que Juscelino Kubitschek assuma o poder de forma legal, como deveria ser. A multidão cresce a cada instante em frente ao Palácio Presidencial. A multidão penetra nos jardins. Da varanda da área interna do andar térreo, o novo presidente passa a receber os cumprimentos dos populares. Desfilam diante do chefe do governo, apertando-lhe a mão e abraçando-o efusivamente, trabalhadores, senhoras, jovens e velhos. Legal, Danley. Nós vemos assim, fazendo uma análise do governo de JK, nós observamos que é um governo marcado por feitos econômicos. Por quê? Justamente como eu disse anteriormente, o grande marco desse período são os feitos econômicos. É tanto que o período do governo de Juscelino Kubitschek é conhecido como Anos Dourados. Por que Anos Dourados? Devido ao grande desenvolvimento econômico daquele período. Bom, JK, em sua política econômica, lança o chamado Plano de Metas. O Plano de Metas tinha como principal lema desenvolver o Brasil 50 anos em 5 de governo. Em outras palavras, era um desenvolvimento econômico excepcional em números para aquele período. E para que isso acontecesse, Juscelino instaura o chamado nacional-desenvolvimentismo, que é uma política econômica que tem certo viés de intervenção estatal na economia, só que com abertura política para a entrada de investimentos estrangeiros. É nesse período que o Brasil se inunda de multinacionais, Volkswagen, entre outras. É nesse período que existe a construção de várias rodovias devido à indústria automobilística chegar no Brasil com força, através de multinacionais, o crescimento do setor rodoviário, e isso vai impulsionar a construção de ferrovias, as obras para que o Brasil conseguisse mais energia para mover sua economia, várias hidrelétricas foram construídas nesse período, e além disso, a construção, como grande marco, a construção de uma nova capital do nosso país. E mais à frente eu vou explicar os vários sentidos dessa construção da nossa capital brasileira, Brasília. O governo de Getúlio Vargas, promovido por ele, pode ser visto de maneira ambígua? O desenvolvimento econômico promovido por Juscelino Kubitschek pode sim ser visto de uma forma ambígua. Por quê? Porque, da mesma forma que ele promove o desenvolvimento econômico, ele vai também, através das multinacionais, a entrada de multinacionais e investimentos estrangeiros, ele vai promover também a desnacionalização econômica. O que é isso? O Brasil vai ser inundado por indústrias multinacionais. E as indústrias nacionais, criadas no Brasil mesmo, não vão ter espaço diante dessas multinacionais.
Isso vai ocasionar uma certa insatisfação, mas não que possa fazer com que os feitos econômicos excepcionais sejam desmascarados, descartados. Também, além disso, nesse período, houve uma certa quantidade de emissão de papel moeda. Essa emissão de papel moeda gerou uma certa crise inflacionária, mas não que pudesse pôr em xeque o desenvolvimento econômico conquistado por JK. Certo. Pessoal, só corrigindo a pergunta que eu fiz ao nosso colega, o governo promovido por JK, certo? Como o nosso colega já falou sobre Brasília, quando nós pensamos na nossa capital, logo nos vem à mente a figura de Juscelino Kubitschek. Então eu queria perguntar ao nosso colega qual foi a importância da construção de Brasília. Bom, Brasília, idealizada por Oscar Niemeyer e Lúcio Costa, uma cidade totalmente planejada para ser construída, não foi algo espontâneo, foi algo planejado no papel mesmo. Ela já era um sonho de vários presidentes, vários governos anteriores. E ela foi idealizada por Juscelino Kubitschek. Brasília tem uma importância fundamental para a interiorização do território brasileiro. Brasília possibilitou fluxos migratórios importantes no sentido nordeste, centro-oeste. Por quê? Porque o centro político brasileiro agora estava no meio do Brasil. Então, com a esperança de melhores condições de vida, os nordestinos migraram lá, tanto para a construção como para se estabelecer de forma definitiva nesse território. Sobre o fim do governo de JK, o que você pode me dizer? Bom, da forma como começou, assim, as pessoas podem até achar que haveria uma grande crise no final, ou ele seria deposto. Muito pelo contrário. No final do governo, dos 4 anos de governo que ele tinha direito, Juscelino foi sucedido por Jânio Quadros de uma forma normal, sem maiores preocupações e instabilidades. Começando o governo de Jânio Quadros, ele é deposto, ele renuncia, e inicia-se assim o governo de Jango, que mais à frente iremos tratar. Certo. Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês. Isso aqui foi mais uma participação do nosso colega Danley. Voltaremos logo já com a nossa aula sobre Jango Goulart. E é isso aí, pessoal. Vamos para um comercial. Non-premium white. Some drink it because they're responsible. What? Others just love the taste. Bom, pessoal, estamos de volta com o nosso programa aqui, Jornal da História, com a participação aqui exclusiva do nosso colega Danley, PhD em História, formado na Universidade Federal do Acre. Bom, pessoal, nós vamos falar agora sobre o governo de Jango Goulart, ou Jango, como era conhecido. Bom, Danley, como Jango chega ao poder? Bom, Marcos, é errôneo pensar que Jango assume pelo voto, ele sendo candidato à presidência. É errado. Ele era vice-presidente de Jânio Quadros. E a partir do momento que Jânio, misteriosamente, sem motivos óbvios, renuncia, Jango assume, ou teoricamente teria que assumir diretamente a presidência. Mas isso não ocorre logo. E é a partir desse contexto que se cria a instabilidade e a crise de governabilidade. Por quê? Por 2 fatores preponderantes. O primeiro era o passado político de Jango. Jango era um político muito ligado aos setores sindicais, aos setores dos trabalhadores da nação brasileira. Era um homem que havia sido ministro do Trabalho de Vargas, ou seja, fez muitas medidas a favor da classe operária. E a classe operária é totalmente inundada pelo ideal socialista. E que naquele período o socialismo era visto como uma doença, algo que deveria ser extirpado da nação, do Brasil. Primeiro ponto, contrário à ascensão de Jânio. Segundo ponto, é que no momento que Jânio renuncia, João Goulart está fazendo uma visita diplomática à China. A China é uma nação socialista.
a conjuntura desses dois fatores, o choque desses dois fatores cria a crise de governabilidade. E é nesse sentido, nesse período, nesse contexto, que vão se criar dois grupos. Um oposicionista, de extrema-direita, e um que defendia a ascensão de João Goulart. Esse grupo oposicionista era formado principalmente por políticos da UDN. A UDN sempre, na história do Brasil, tem uma característica de direita. Era um partido de direita liderado por Carlos Lacerda. E não queria, a UDN dizia que Jango iria assumir o poder e instaurar o socialismo no Brasil. Carlos Lacerda. Carlos Lacerda, o nome do principal líder da UDN. E, do outro lado, a Frente Legalista, idealizada por Leonel Brizola, no Rio Grande do Sul. A Frente Legalista, ou Campanha da Legalidade, defendia que Jango deveria assumir de acordo com os dispositivos legais da Constituição brasileira, ou seja, Jânio Quadros renunciou, Jango, como seu vice-presidente, tem que assumir normalmente. Houveram muitos choques entre esses dois grupos políticos formados, até que houve uma certa ameaça de até uma guerra civil entre esses dois grupos. Para que isso não ocorresse, o Congresso Nacional votou uma proposta de emenda à Constituição, uma emenda constitucional que previa a instauração do parlamentarismo no Brasil. O que era o parlamentarismo, né, naquele contexto, naquele período? Jango assumiria o poder com poderes limitados. Por quê? Porque ele dividiria as atribuições do executivo com o primeiro-ministro, que seria Tancredo Neves. Ele iria dividir, não teria totais poderes no executivo. Ele teria que perguntar primeiro a Tancredo Neves alguma ação, alguma atitude. Isso foi uma tentativa de limitar o poder de Jango. Só que essa mesma proposta deveria passar, depois de algum período, por um plebiscito. O povo deveria votar e julgar se o Brasil deveria continuar no parlamentarismo ou se deveria voltar no presidencialismo. Acontece esse plebiscito e o povo decide que o presidencialismo deveria voltar. E Jango, assim, pode assumir o seu governo de forma normal. Devido a essa instabilidade nesse processo sucessório, muitos historiadores dizem que o governo de João Goulart nasce sob o estigma do golpe. Por quê? Dadas as circunstâncias de oposição, tanto da extrema-direita brasileira, tanto dos militares, tanto de setores das elites nacionais, como de empresários, não havia condições de manter Jango no poder. Jango deveria ser deposto. Muito bem. Então aí, quais as principais marcas do ponto de vista econômico durante esse percurso do governo de João Goulart? Bom, o governo de Jango, do ponto de vista econômico, não traz assim tantas marcas, algo tão marcante como foi o de Juscelino Kubitschek. É importante destacar isso. Mas, de certa forma, o governo de Jango foi um governo reformista e desenvolvimentista. Por quê? Porque previa entre outros pontos, nacionalização das empresas brasileiras, estatização de refinarias de petróleo, por exemplo, diminuição da dívida externa brasileira e contenção da inflação, que no Brasil já incomodava a economia brasileira. Esses foram os principais pontos que Jango tentou reduzir no Brasil e que, de certa forma, teve sucesso. Bom, em relação à economia, esses são os principais pontos. Qual acontecimento foi o estopim para o início das ações das oposições mais contundentes? Os Estados Unidos participaram? Bom, as oposições eram grandes desde o começo do governo de Jango. E o estopim, como você mesmo destacou, felizmente, na pergunta, para que essas oposições fossem mais contundentes contra o governo dele, foi o chamado Comício das Reformas de Base, ou Comício da Central do Brasil. Esse comício é de suma importância nesse período. Por quê? Porque João Goulart vai discursar para milhares de trabalhadores, líderes sindicais, pessoas com ideologia socialista, e vai discursar prometendo fazer as chamadas reformas de base. Por isso que o comício é chamado das reformas de base, comício das reformas de base. E essas reformas de base, em outras palavras, iriam instaurar uma república sindicalista e da república sindicalista levar o Brasil ao comunismo. E entre essas reformas que Jango ia promover, eu destaco duas que facilmente vocês poderão perceber a qual grupo iriam insatisfazer. Primeira,
reforma tributária. O que significava isso? Pobres têm mais capital, por isso os pobres irão pagar mais impostos. Os ricos irão pagar mais impostos, perdão. Os pobres ganham menos, irão pagar menos impostos. E a segunda, reforma agrária. Reforma agrária iria acabar com os latifúndios, as grandes propriedades improdutivas. Apenas você iria ter a parte de terra que você conseguiria produzir, reduzir a parte de terra. Iria socializar a terra para todos. Iria satisfazer as elites agrárias, as elites que detinham os latifúndios. E, a partir disso, uma série de ações da extrema-direita brasileira vão ser deflagradas contra o governo de Jango. Certo. Trabalhadores do campo já poderão então ver concretizada, embora em parte, a sua mais sentida e justa reivindicação, aquela que dará um pedaço de terra própria para ele trabalhar. Darley, durante o governo de Jango, nós podemos analisar algumas medidas de caráter popular. Qual foi a reação das elites nacionais daquela época perante a essas realizações de Jango? Bom, como eu já disse, após o começo das reformas de base, a extrema-direita, a elite nacional, os militares, não estavam vendo mais condições para que Jango continuasse no poder. E, influenciados pelos Estados Unidos, vão formar a chamada Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Esse movimento foi, como o próprio nome diz, uma marcha que pedia para que Jango fosse deposto do poder. Antes de eu continuar falando da Marcha da Família com Deus pela Liberdade, é importante abrir um parêntese para a participação dos Estados Unidos nesse período, nesse contexto. Vamos falar um pouquinho da geopolítica do momento. Naquele período, nós tínhamos a Guerra Fria, a disputa político, ideológica e militar, resumidamente, entre o socialismo soviético e o capitalismo estadunidense. E a manutenção de áreas de influência pelo mundo era muito importante para esses dois países. E os Estados Unidos já haviam recebido um forte golpe socialista, que fora a Revolução Cubana. Entre aspas, no quintal dos Estados Unidos ocorreu uma revolução socialista. E de maneira alguma os Estados Unidos iriam deixar que acontecesse uma nova revolução socialista, que seria promovida por Jango, num país com dimensões continentais como o Brasil. Isso aí era impensável. E, por uma atitude de Jango, que foi a aprovação da lei de remessas de lucros. O que era isso? Uma multinacional estaria instalada aqui no Brasil, por exemplo, a Coca-Cola, vamos exemplificar, e essa empresa iria lucrar 10 milhões no ano e iria enviar esses 10 milhões, normalmente, para sua matriz lá nos Estados Unidos. Com a lei de remessas de lucros, Jango disse, não, eu só permito que você envie 25% desses lucros para lá. O resto vai ficar aqui circulando dentro do país. Isso causa uma grande insatisfação dos empresários norte-americanos que estavam investindo no Brasil. Então, veja a conjuração de fatores. Elites nacionais, militares, Estados Unidos externamente e internamente com os empresários. O clima estava todo propício para o golpe. E a Marcha da Família com Deus pela Liberdade nada mais foi do que a legitimação do golpe militar. Foram os setores insatisfeitos com Jango dizendo: se faz necessário uma intervenção enérgica e rápida no governo de Jango lá, pois ele não atende nossos interesses. E a partir daí, quem pega a bandeira da revolução, chamada Revolução de 1964, são os militares, que em 31 de abril iniciam a revolta em vários pontos no país e em 1º de abril de 1964 depõem Jango. Jango foge para o Rio Grande do Sul, tentando buscar apoio para tentar dar um golpe reacionário, de reação à revolução, só que não consegue apoio e, vendo que não conseguiria, se exila no Uruguai. A partir desse exílio de Jango ao Uruguai, a vaga da presidência da República é declarada vaga e uma junta militar assume. Tem início aí um dos períodos mais sombrios e menos esclarecidos da história política do Brasil, o regime militar, que vai de 1964 até 1995. Tudo bem. Muito obrigado pela sua participação, Darley.
Então, como o nosso colega mesmo citou aqui, nós podemos analisar a intervenção de João Goulart em última parte de governo e logo após a inclusão na história de uma ditadura. Meus queridos alunos, queridos companheiros, muito obrigado pela atenção de vocês, muito obrigado pela sua audiência e até mais com logo nosso próximo programa, Canal da História, Jornal da História.